Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Vamos dar início à 20ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 2 de maio de 2024. Peço à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Lista de presença dos senhores vereadores à 20ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 2 de maio de 2024. Todos os vereadores presentes. Havendo o número legal, está instalado a sessão. Peço à primeira secretária que leia o expediente do dia. Expedientes oriundos do Executivo. Ofício número 083 de 2024, encaminha leis municipais número 2511 a 2518. Ofício número 084 de 2024, encaminha mensagem número 055 de 2024, institui o programa Escola em Tempo Integral. Ofício número 085, 2024, solicita dilação de prazo ao requerimento número 002, 2024, de autoria da vereadora Edilene Martins. Expedientes oriundo dos vereadores. Indicação número 128, de 2024, vereador Eduardo Ventura. Instalação de iluminação para destaque de obra de arte. Indicação número 131, 2024, vereador Eduardo Ventura. Instalação de conjuntos de mesa em concreto com tabuleiro de jogos no bairro Santa Rita, em praça que especifica. Indicação número 132, 2024, vereador Eduardo Ventura. Utilização de triturador de galhos e destinação dos resíduos triturados para geração de adubo orgânico. Indicação número 133, 2024, vereador Eduardo Ventura. Recolhimento de entulhos na Rua Falcão Dias, na altura de número 96. Indicação número 134, 2024, vereador Eduardo Ventura. Recolhimento de entulhos na Rua Carlos Nilsen, altura do número 147. Requerimento número 003, 2024, vereador Fernando. Informações sobre o veículo caminhonete Toyota Hilux, placa RIW 9179. Requerimento número 015, de 2 de maio de 2024, solicitando que a mensagem 052 de 2024 prossiga em regime de urgência simples, mediante única discussão e votação para sua aprovação. Encaminho a mensagem lida às comissões. Livre a palavra no expediente. Deliberação plenária. Ata da 18ª sessão ordinária e 4ª sessão extraordinária. Coloca em discussão. Pois não. Ata da 18ª sessão ordinária. Sessão extraordinária. Coloca em discussão. Coloca em votação. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereadora Edilene. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovada a ata da 18ª sessão ordinária. Requerimento de número 003 de 2024, Fernandinho. Informações sobre o veículo caminhonete Toyota HILUX, placa RIW 9179. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Enéas. Senhor presidente, gostaria de fazer uma solicitação ao vereador requerente. Todos aqui sabem que eu não voto contra requerimento de vereadores. Mas aqui o item 678, item 6, relatório do GPS rastreador determinado por lei municipal. É um veículo próprio, né? Eu acho que a lei municipal restringe a instalação de GPS para veículos
que são alugados pelo sistema de quilometragem. Salvo engano, eu acabei de ler aqui o requerimento, vou dar minha justificativa após essa solicitação. Registro das câmeras do posto de gasolina onde o veículo foi abastecido. Registro das câmaras do pedágio. São informações que não são, esse item 7.8, o registro dessas câmaras, são informações que não são pertinentes ao requerido, ao senhor chefe do executivo. Então, eu entendo que Vossa Excelência, colocando esses itens, pode atrasar a resposta que nos interessa, que são os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Eu acho que esses itens são itens, inclusive, muito fáceis de serem respondidos, inclusive sem que haja dilação de prazo. Peço perdão, mas colocando esses demais itens aqui, o item 6, como eu disse aqui, provavelmente vai ser negado, né? Vai dizer que não tem relatório, visto que é um veículo próprio, era um veículo próprio, e 7.8 pode gerar uma prorrogação do prazo para a resposta desse requerimento. Então, gostaria que o vereador Fernando, né, atendesse a minha solicitação para que a gente pudesse realmente fazer aqui uma discussão e esse requerimento fosse votado e o prazo, né, a gente pudesse cobrar o prazo em cima, visto que essas informações aqui eu entendo que são rápidas a serem fornecidas para essa casa. Vereador Fernando. De acordo com a Lei Municipal 1902, de 21 de maio de 2018, que inclusive o chefe do Poder Executivo, juntamente com o ex-vereador Antônio Rebelo, conhecido como Tico, foram eles até os autores dessa lei. E essa lei, ela deixa em aberto a questão, ela diz os carros que servem ao Poder Executivo. A segunda solicitação do vereador, segundo a solicitação que o vereador fala na questão de câmeras, o posto de gasolina presta um serviço ao determinado órgão público. Então, eu não acho correto que eu solicite as câmeras desse local. Sendo assim, o pedágio é a mesma coisa. A isenção por placa branca, né, pela chapa branca, que todo mundo conhece, é uma autorização permitida ao município. Então, é uma prestação também que a concessionária EcoRio Minas faz ao município. Então, tratando-se de um problema tão grave, eu acredito que a resposta tem que ser cada vez mais na íntegra, cada vez mais completa. E o que eu quero realmente saber com as filmagens, eu acredito que todos os companheiros aqui, nobres vereadores, estão querendo saber também, quem compunha o deslocamento do carro. Era o motorista, porque o motorista já admitiu, mas ele não admitiu ainda quem autorizou. Ele disse em rede social publicamente que ele faz o que ele é mandado. Então eu acredito que se ele abasteceu o carro com dinheiro público, né? Se ele foi ao Rio de Janeiro e foi roubado na Avenida Brasil, algum secretário estava autorizando ou estava até com ele. Ou ele estava conduzindo um documento oficial em pleno feriado e alguma repartição pública do Estado que a gente desconhece estava aberta para receber, né, esse documento. Então, eu acho que é válido, sim, essas perguntas, não discordando do vereador Enéas, mas eu acho que o órgão que tem que realmente responder, até porque a gente, em qualquer requerimento, nunca nessa casa, os requerimentos foram respondidos sem dilação de prazo. Né? Todos eles. Eu tentei facilitar, fui ao secretário de transporte do município por 3 vezes, eu, o vereador Daniel e a vereadora Edilene, fomos lá oficiar ele, e até hoje, dia 30, nós pedimos essa resposta por ofício e ele não deu. Então, eu peço aqui através de requerimento, porque é obrigatório a resposta do requerimento. Ainda em discussão, vereador Thiago. Boa tarde, presidente, amigos vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais e no plenário. Eu, presidente, também tomei ciência desse requerimento agora há pouco, que foi incluído na pauta, e eu faço também das minhas palavras do vereador Enéas. Vejo um conflito aqui, ainda mais no item 7 e 8,
Também acredito que isso não seja atribuição do Executivo. Solicito ao vereador requerente aí que ele pudesse elaborar melhor o requerimento. Obrigado, presidente. Vereador, presidente, concede novamente? Pois não. Todos os elementos que a gente está juntando, e por mais complexo que às vezes pareça, quem tem que solicitar essas imagens é o chefe do Poder Executivo, é o secretário de Transporte. Eu acho que o interesse é mais dele do que meu. Mas até agora, é o que eu falei, não houve uma linha se pronunciando sobre um patrimônio público e sobre um eventual caso que aconteceu que poderia ter levado até o motorista a virar vítima. Então, se aqui a gente tendo um boletim de ocorrência que é muito superficial, um depoimento de 5 linhas, que ele não soube descrever nem de que maneira ele foi abordado, apenas ele descreveu a roupa do meliante que o abordou, eu acho que todos os elementos, eu gostaria de pedir às câmeras perto do quilômetro tal da Avenida Brasil, para que a gente pudesse trazer mais provas junto ao Ministério Público, porque da maneira que o Executivo está tratando isso, que o prefeito do município está tratando isso, é como se fosse uma coisa banal, comum, que acontecesse corriqueiramente. Eu acho que nenhum de nós, nem que está aqui nesse plenário como vereador, nem vocês que nos assistem pelo sistema de áudio e vídeo, nem todos os presentes, tem direito de solicitar um carro no feriado para ir ao Rio de Janeiro. Então é muito grave o que está acontecendo. É muito grave o que está acontecendo, porque não aconteceu, não é um fato isolado. E engraçado que quando eu trago essa denúncia aqui para o plenário, eu sou procurado por diversos servidores públicos concursados fazendo denúncia. Procura saber do carro LMV 0I33 HB20 que vai lá em Mogi das Cruzes buscar uma coordenadora contratada pelo município. Tem outro fato que chegou perto de mim, me deu a placa do carro também, que estava vários finais de semana em Cabo Frio. E o motorista falou para mim, eu tenho foto, eu te dou. Então eu estou juntando todos os elementos possíveis para mim entregar no Ministério Público. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que a abertura de uma CPI vai ser inevitável. Por quê? Se eu já fiz uma denúncia junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público que o ônibus universitário do município trabalha 365 dias no ano, eu não conheço nenhum estudante universitário que estuda 365 dias do ano. Sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem férias, não tem recesso universitário. Aí sabe qual foi existe sempre um grupo de defensores do Poder Executivo? Eu queria acabar com o ônibus universitário. Pelo contrário, há quase 3 anos atrás, revogamos uma lei aqui nesse plenário para que houvesse viabilidade da gente poder ofertar o ônibus universitário. Então eu não quero acabar. Eu não quero continuar deixando onerar os cofres públicos, porque esse contrato do ônibus universitário está atrelado ao desaparecimento dessa caminhonete, desse HB20 que vai em Mogi das Cruzes. Então, tudo para mim está relativizado. Senhor presidente, era isso que eu tinha que falar. Pois não. Ainda em discussão, vereadora. Boa tarde a todos. E ainda falando sobre o requerimento do vereador Fernando, cabe ao Poder Executivo apenas responder a esse requerimento. Diante dessas questões que o vereador Enéas acaba de apresentar, também acho viável, porém, nós vamos passar essa questão para o Poder Executivo, ele vai buscar
as empresas competentes na qual foi feito o abastecimento, o pedágio, e aí vai vir a resposta para que todo munícipe saiba o que aconteceu em relação a essa Hilux, que foi, bem, nós não sabemos ainda o que aconteceu ao certo. Então, eu acho, assim, pertinente a fala e o requerimento do vereador Fernando. Obrigado, senhor presidente. Vereador Daniel, com a palavra. Senhor presidente, eu acho que nós estamos discutindo aqui uma coisa que não precisava. O que custa o Poder Executivo e secretário dizer, eu fui ao Rio no carro e foi roubado. E todos nós podemos ir no Rio no carro da Câmara e ser roubado lá. Não precisa a gente estar discutindo uma coisa dessa aqui no momento. Até lembrando, quando o nosso nobre amigo Eduardo chegou aqui, ele fez uma indicação para que colocasse câmeras na saída e na chegada da cidade. Se tivesse, por que o secretário, ou quem estava com o motorista, não quer apresentar? Eu que fui lá, o carro foi roubado, fui passear. Assume o erro que teve. Todo ser humano erra e tem que assumir o erro. Obrigado, presidente. Pois não, ainda em discussão, vereador Enéas. Senhor presidente, só para concluir, como eu disse, eu não voto contrário a requerimento de nenhum vereador, mas eu discordo da fala do nobre companheiro do vereador Daniel. Eu acho que é interesse coletivo, né, dessa casa em saber o que de fato aconteceu. E a gente fazer um requerimento conforme manda o trâmite regimental é importantíssimo para que a gente tenha a resposta da maneira correta e precisa até para que possa embasar, né, em qualquer encaminhamento para qualquer outro órgão que de fato irá punir os responsáveis. Né? A única coisa que a gente pode tratar aqui dentro dessa casa, eu acompanhei em discussões anteriores, falou-se muito que o veículo foi furtado aqui dentro do município, que, enfim, o que a gente pode apurar aqui é se ocorreu um crime de improbidade ou não. Né? Então, por isso, eu tenho interesse em ver algumas respostas, mas quando a gente coloca aqui uma pergunta dizendo, como disse o vereador, é facultado, eu entendo que não. Eu não tive tempo de pegar aqui a lei completa, até porque se fosse obrigatório colocar nos veículos que são do município, os demais veículos também estariam com esse sistema de rastreamento de GPS. Né? Mas, se o vereador continua com requerimento, vou votar favorável, mas entendendo que pode ter algumas respostas que não complementem, né, as informações que são desejadas. Coloco em votação. Posso só fazer uma tréplicazinha antes de Um minutinho, vereador. Rapidinho. A questão do GPS, inclusive na lei, diz o seguinte, e que a gente não está fazendo valer essa lei, vereador Enéas, sabe disso? O relatório com as informações referidas no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei servirá de base para comprovação do serviço prestado a cada 15 dias do mês. E aí, há menos de 6 meses atrás, eu fiz um outro requerimento aqui nessa casa, em que eu solicitei, para essa denúncia que eu encaminhei ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, eu fiz um requerimento pedindo o GPS e o rastreador de acordo com a lei 1902. Não veio, veio o tacógrafo. Sabe por que não veio? Porque não tem. A lei de 2018, feita pelo nobre prefeito do município, ele mesmo não faz valer. Serve para veículos pesados, alugados, serve para universitário, etc. Tá, presidente? Só antes do senhor colocar a votação para essa palavra, só para concluir também, presidente, eu acho até válido o requerimento do vereador. Acho que a gente precisa sim esclarecer algumas perguntas que estão aqui. As iniciais, então, aqui a gente precisa, mas eu continuo pensando que o item 7 e 8 aqui vai atrasar. Se a gente quer uma resposta de imediata, a gente vai atrasar a resposta que nós tanto queremos aqui nessa casa. Então, já que o vereador ele não pode elaborar melhor, ele tem outro entendimento, já deixo registrado aqui que eu vou me abster, senhor presidente. Então vamos. Senhor presidente. Eu vou pedir até aos colaboradores, os vereadores, que seja assim, só, a última fala do vereador Enéas. Só para concluir Enéas. a minha fala aqui e dizer que realmente a minha fala é embasada no texto da lei.
nobre companheiro Fernando acabou de me emprestar aqui a lei, né, e realmente não condiz com aquilo que está escrito no requerimento e com a fala de Vossa Excelência. Lei Municipal de número 1902, de 21 de maio de 2018. Obriga as empresas contratadas pelo poder público para a prestação de serviços. Então, na ementa da lei aqui é muito clara, né? Então, aqui ficam as empresas contratadas pelo poder público. Então, o veículo era um veículo que foi doado, né? Era um veículo próprio. Esse veículo, com certeza, não tinha GPS. Agora eu não vou dar para o senhor a outra parte da lei. Não é Vereador, Essa é uma vereador emenda. Fernando, Isso é uma emenda. por favor. Por favor. Coloco em votação vereador Tiago, Vou abster, presidente. vereador Eduardo, Favorável. vereador Enéas, Favorável. vereadora Edilene, Favorável. vereadora Carla Patrícia, Favorável. vereador Leonardo, Favorável. vereador Daniel, Favorável. vereador Fernando. Favorável. Aprovado o requerimento de número 003/2024, Fernandinho, informações sobre o veículo caminhonete Toyota Hilux, placa RIW9179. Requerimento de número 015, de 2 de maio de 2024, solicitando que a mensagem 052/2024 prossiga em regime de urgência simples, mediante única discussão e votação para a sua aprovação. Coloca em discussão. Coloca em votação. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereadora Edilene. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovado o requerimento de número 015, de 2 de maio de 2024, solicitando que a mensagem 052/2024 prossiga em regime de urgência simples. Ordem do dia. Primeira e única discussão e votação. Mensagem de número 052/2024, abertura de crédito adicional especial em favor do Fundo Municipal de Educação no valor de R$ 133.165,46. Emenda modificativa número 01 do projeto de lei oriundo da mensagem 052/2024. Modifica o artigo 2º devido erro material. Peço à primeira secretária que leia a emenda modificativa. Projeto de emenda modificativa número 001 de 2024 ao projeto de lei número 052 de 2024. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições regimentais, vem apresentar ao plenário as seguintes emendas modificativas. Emenda modificativa 1. Modifica o artigo 2º do projeto de lei número 52 de 2024, devido a erro material, onde se lê: artigo 2º, para permitir abertura de crédito adicional suplementar, será utilizado como fonte de recurso superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o inciso 1º, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Leia-se: artigo 2º, para permitir abertura de crédito adicional especial, será utilizado como fonte de recurso superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o inciso 1º, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Sala das Sessões. Coloca em discussão. Coloca em votação. Vereador Tiago.
Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereadora Edilene. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovada a mensagem 052/2024, abertura de crédito. Aprovada a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei oriundo da mensagem 052/2024. A mensagem que está com o parecer conjunto favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloca em discussão. Coloca em votação. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereadora Edilene. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovada a mensagem que está com parecer conjunto favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos agora, nesse momento, à tribuna livre. Convido o senhor Vanderlei Magnus Torre. O tema é da Casa Populares no bairro da Gaudência. O senhor Vang poderá se posicionar aqui à tribuna livre e o senhor terá 10 minutos para a sua explanação. Por favor, senhor. Boa tarde. Pode usar a tribuna. Sou o Wangler, morador da Gaudência. Só um instantinho. Tá ligado o microfone. Tá ligado? Por favor. Tá bom. Sou o Wangler, morador da Gaudência. Então vim aqui representar o... E a nossa preocupação não é só com os moradores que vão ganhar a casa, é o impacto ambiental que vão causar também, que ninguém está vendo. O projeto que está lá de futebol agora, lá ó, no campo lá, que o senhor Tiago aí, ó, ele está lá, junto com o pessoal. Os meninos dele saem lá para beber água lá ó, na mina. Aí querem acabar com o mundo precisando de água, vão lá para acabar, destruir o que tem lá, cara. Quantas vezes aí, ó, brigamos aí, ligava aí, ó, que pessoas invadiram lá em cima na nossa outra mina que a gente tem lá, que abastece mais de anos, que é coisas antigas. Lá o pessoal invadiu, lá a gente teve que denunciar, por quê? Porque lá não é local de fazer casa, foram lá e tiraram o pessoal. Eu acho que vocês tinham que ver isso pela gente. Hoje, não é porque a gente está aqui por causa do Fernando, da Edilene e do Daniel, não. Porque eles viram que a gente estava precisando de ajuda e foram atrás da gente para ajudar. Não é porque ele é contra a oposição. Mas não, eles são órgãos que têm que trabalhar pela gente, como todos têm que trabalhar. Vocês têm a obrigação de fiscalizar a gente, o povo, o município todinho. Essa é a obrigação de vocês. Vocês são pagos para fazer isso, fiscalizar. Não é você chegar aqui e brigarem aqui porque a gente não quer fazer isso, o outro não quer fazer. Não, vocês têm que ver melhoria para o nosso município. Se vem dinheiro e verba para cá, é para olhar para cada bairro e falar assim, vamos lá, vamos ver o que esse bairro precisa. Vamos perguntar lá outro bairro. Junta todos, e vai lá. Vocês vão ficar brigando entre vocês? Não adianta nada. Aí a gente passa agora essa situação lá, ó. A gente quer que vocês façam a casa para eles. O projeto foi aprovado por vocês. Mas na hora aí, ó, falaram que não, a casa vai ser feita lá no bairro da Gaudência. E vocês nem para chegar lá e falar assim, não, vamos lá ver primeiro essa situação lá, como que é a situação, o que que tem lá no bairro. A gente precisa que chegar lá, ó, procurar olhar lá o que tem, é uma mina que tem, pô, tem a mina aqui, legal, o que que a gente pode recuperar essa mina aqui para poder fornecer água para a cidade inteira também, porque muita gente vai lá buscar água. Igual eu acabei de falar, os meninos dele estão lá brincando lá, ó. Foram lá beber água na mina. E se não tivesse mina, não tivesse nada? Estaria bebendo essa água suja da prefeitura aí, ó. Porque é uma água também que, para mim, é uma pouca vergonha. Botar uma água lá, fazer um tratamento de água, a água chegar na sua casa, encher a garrafa lá, ó, decantada de sujeira que fica lá, ó. Você vai lavar uma roupa, ninguém pode lavar uma roupa branca aí, ó. Porque se abrir lá a água lá, a sujeira que sai a água. E a gente lá não, cara. A gente dá graças a Deus que tem uma água lá de mina lá, cara. Que pode favorecer a casa de várias pessoas aqui, ó. A nossa casa, Avenida de Baixo.
A casa assim, ó, você pode entrar dentro da casa, ela apodrece assim, ó, o embolso todinho a gente tem que ficar arrumando, porque é muito úmido. Qualquer buraco que a gente faz, de 1 metro, a gente furar. Na minha casa, quando foi feita lá, quando meu pai fez, furamos 3 metros, os 3 metros encheu d'água. O concreto tinha que ser seco, porque é muita água que tem lá. Aqui tem um morador aqui, ó, que é o Almir, ele, por exemplo, a casa dele tem um poço lá atrás da casa dele, porque é muita água. E vaza água o dia inteiro, que muita gente vai lá ver. Como vocês poderiam ir lá na Gaudência, rodar a Gaudência. A Gaudência ela é abandonada. A gente nunca veio aqui. É a primeira vez que eu venho aqui. Nunca viemos aqui para pedir nada. E nem chegava na prefeitura para falar, prefeito, faz isso para a gente. Faz isso para a gente. Nunca. Sabe por quê? Porque não adianta. Você pode pedir e não vão ajudar a gente. Não ajuda. Por isso que o nosso bairro está lá. Ó. Hoje, não é porque tá aqui, eu estou aqui na frente do Fernando, Daniel e da Edilene. Eles viram, eu publiquei, eles viram, chamou a atenção e eles vieram falar comigo. E eu falei, eu preciso do apoio do pessoal do bairro. E a gente agora estamos lá, com a associação, vamos passar tudo para o nosso nome, Associação dos Moradores, porque agora a gente quer melhoria no nosso bairro. Agora eu aprendi o lugar que é aqui, agora eu vou começar a vir. Porque agora eu vou pedir. Nós temos só 2 minutos, tá bom, senhor? Tá, então para encerrar, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu queria que vocês vissem isso primeiro e chegassem ao prefeito e falassem com ele. Vocês podem fazer a casa para o pessoal que precisa, mas lá as condições que o bairro não fornece. E a rede de esgoto, então, isso é impossível, cara. Não tem como. Lá é uma pouca vergonha no nosso bairro. E se vocês forem lá agora, vocês vão ver ó, como que o bairro é tudo largado. Lá tá cheio de mato onde tá as minas lá. Eu que entrei para roçar, para mostrar para eles lá onde estava a caixa lá, ó. O Pablo aqui, o Calbi que está aqui ó, sentado ali, ó, fomos lá, recuperamos a caixa lá, ó. A gente fez do nosso bolso lá, ó, para fazer as tampas de concreto que eles pediram lá, eu fui lá ajudar eles, para a gente poder lá ó, recuperar lá, porque era aberto. E ainda teve o seguinte, na época aí aqui da prefeitura, queriam ir lá, tampar aquilo lá, encher de terra, tampar uma mina. Eu virei e falei assim, pô, é brincadeira, a gente não deixou. Então eu estou aqui pedindo para vocês, que vocês procurem ver isso daí direitinho para nós, porque a gente chega para alguns vereadores aí, que tem gente até decepcionado com alguns aí, entendeu? E não dá uma resposta para a gente. A gente quer uma resposta. Enquanto eu estou falando para vocês, casa para o pessoal vocês podem fazer, mas o bairro não tem condição. Entendeu? Dá mais 11 casas. Nossa, vocês vão plantar 11 casas num lugar que é úmido, tem mina d'água, e fora a plantação de fruta que tem lá. Porque isso eu vou falar para vocês. Se a gente quisesse ter feito uma coisa, a gente já tinha feito tudo aquilo lá. A gente mesmo tinha construído, desde a época da Clabin, ó. Desde a época da Clabin. A gente podia ter construído. Seu tempo foi encerrado. Tá bom, seu Wagner? Eu agradeço a todos aí, tá? Muito obrigado. É isso que eu vim falar aqui, tá? A gente que agradece, seu Wagner, por você ter vindo aqui compartilhar com todo esse plenário aqui. Eu passo para as explicações pessoais. Eu deixo livre a palavra. Presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, presidente. Nobres vereadores, público aqui presente, aos que nos acompanham pelo sistema de áudio e vídeo. Diante dessas colocações do Wagner, ouvi perfeitamente, compreendo a situação que ele colocou, mas, no momento, eu gostaria de saber sobre essa aprovação desse projeto na casa. Pela vereadora Patrícia Siqueira, eu afirmo que não foi aprovado e nem chegou nada nessa casa. Vou deixar livre a palavra para os demais vereadores, se esse projeto passou por aqui, se nós aprovamos, eu desconheço. Casas na Gaudência, Vossas Excelências, tem ciência desse projeto? Projeto de lei encaminhado pelo chefe do Executivo e no texto dizia o seguinte, desafetação, vereador Leonardo que propôs também junto na época, desafetação do... Foi ou não foi? Não. Do espaço... Vereador, foi do espaço da Clabin para Minha Casa, Minha Vida do governo federal. Isso aí. Isso aí é uma outra coisa. Isso é do Estado. São casas do Estado que não tem nada a ver com a Minha Casa, Minha Vida. Vereador Daniel, deixa só o Léo concluir, aí a gente continua. Então, só para explicar aqui, existem 2 processos caminhando na nossa cidade. Esse processo que o Wagner trouxe agora, para mim é novidade, não passou aqui na casa. Desconheço, não existe projeto nenhum aprovado por aqui.
e eu desconheço. O que tem na Klabin foi desapropriado uma parte para no futuro que seja feito o Minha Casa Minha Vida. É o que tem do governo federal. O que aconteceu em Morsk é governo do Estado e não foi passado nada de projeto nenhum nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Não, vereador. Presidente, Obrigada. Só concluir, o vereador Fernando. Obrigada, Léo, pelas suas explicações. o que chegou ao ouvido dos moradores, e que houve até a solicitação que eu, a vereadora Edilene e o vereador Daniel fosse lá, é que esse projeto que passou aqui na casa, é que esse projeto estaria sendo feito casas lá. Tudo bem. Deixa eu Fernando Estou concluir. falando o que chegou lá. Você quer falar? Eu aguardo. Não, só um instantinho, vereadora. Deixa o Fernando terminar com a fala e depois eu passo a palavra à vereadora. Como realmente no ano passado nós votamos um projeto nessa casa, que era a desafetação de alguns espaços da Klabin, e eu até expliquei para eles que o seguinte, não direcionava o espaço correto. Não direcionava, não dizia especificamente. Ao meu entendimento, naquela época, quando presidente, eu entendi que aquele espaço era na entrada da Klabin, aonde tem aquele monte de escória e um monte de lixo acumulado, junto com várias manilhas. Então, passou sim um projeto, se é de âmbito federal ou estadual, o que chegou para os moradores da Gaudência foi que seria o mesmo projeto. Entendeu? Então, salvo o engano aqui do que chegou para eles, nós, como vereadores, devido a essa solicitação, depois eu dou sequência na minha fala, a gente tem que ver o que foi pedido aqui agora. Não importa se há ou não há nenhum projeto de lei, mas se não passou ainda pela casa e já estão fazendo projeto lá, então, assim como a gente discutiu aqui, que a gente tem que fazer tudo na forma da lei, não pode estar se fazendo um projeto de uma área, então o erro é maior ainda. Um projeto de uma área que ainda não foi autorizado pelo Poder Legislativo. Concorda, vereador Leonardo? Ok? Vereadora Carla Patrícia. Me baseei mais ou menos nesse assunto relatado pelo Wangler pelo seguinte, que ele afirmou que o projeto foi aprovado por nós. E na minha ciência não foi aprovado esse projeto por nós. Era isso que eu tinha para dizer e concluir, presidente. Muito obrigada. Ainda a vereadora Edilene. Boa tarde a todos. Gostaria, nessa tarde, parabenizar ao senhor Wangler e todos os moradores da Gaudência que aqui estão, pela tribuna de excelência que foi dito aqui nessa tarde. O que eu ia dizer, o vereador Fernando acabou relatando, que mesmo se o projeto não tivesse sido passado pela casa, o problema estaria sendo pior do que nós estamos pensando. Porque, relatado pelos moradores da Gaudência, já agentes da prefeitura já estavam no local, olhando, observando, para que já pudesse dar entrada num trabalho feito ali da construção das casas. Então, eu acho que o cenário é pior do que eu ainda estava imaginando. Porque se esse poder aqui não tem autonomia também para aprovar ou desaprovar um projeto, não precisaria do Poder Legislativo. O próprio Executivo poderia realizar. Então, fica aqui um momento onde eu, vereador Fernando, vereador Daniel, vamos estar mais atentos ainda a essa situação. Porque tem que passar pela casa para que esse projeto seja feito. E bem dito pelo Wangler, ali não é apropriado para a construção de 11 casas, 10 casas, 5 casas que sejam. Então, fica aqui a minha solidariedade a vocês. Estamos mesmo trabalhando para que isso não aconteça no bairro da Gaudência. Então, é a nossa voz aqui ecoando para que todos possam ouvir. Se o projeto, porque eu tenho um projeto aqui em minhas mãos que eu pedi, porém, bem dito pelo vereador aí, não foi para esse local. Nós precisamos agora fiscalizar e avaliar, vereador Fernando, como que pode, então, um grupo da prefeitura estar indo no local já para limpar e já para poder marcação em relação da construção de casas populares. Então, fica aqui a minha
indignação sobre esse assunto. Então, Wangler, parabéns pelas suas palavras, a todos os moradores da Gaudência, também por estarem participativos do mandato. Bendito que esse local agora você vai querer estar presente. Venham. É para a população assumirem tribunas, assumirem essas cadeiras e realmente ver o que tem que ser feito ou não dentro do município. Obrigado, senhor presidente. Vereador Enéas, por ordem. Senhor presidente, demais companheiros vereadores, a todos aqueles que nos acompanham na TV Câmara e também no plenário, meu muito boa noite. Vou me ater na tribuna realizada no dia de hoje, até porque existem muitos moradores daquela localidade aqui presentes. Eu acompanho atentamente as publicações do município, né? Então, deixar aqui os vereadores que não tomaram conhecimento, a obra, inclusive, já foi licitada, né? Saiu com desconto, inclusive, de 30%. Né? Quem acompanha a licitação sabe que é um desconto bem considerável, né, para aquilo que foi proposto. E isso, quando acontece essas coisas, chama atenção contrária também, porque a gente acaba ficando com medo de que a obra se torne inexequível. E aí que mora o problema para os moradores daquela localidade. Então, assim, para ser um pouco mais direto, mais franco e objetivo, não depende de passar nessa casa a aprovação desse projeto. Né? Às vezes, quando se fala em projeto, isso eu ainda não tomei conhecimento por completo e convido aos moradores, inclusive, eu acho que o ideal agora, não sei se vocês tiveram conhecimento do projeto físico, daquilo que realmente vai ser executado no bairro. Eu tive naquela localidade e realmente me falaram que ali naquele trecho passa uma rede que inclusive já está assoreada, né, que essa rede talvez não suportasse a vazão desses empreendimentos, e eu busquei, né, junto ao responsável da Secretaria de Obras, informações se realmente o que estava sendo planejado e pensado para lá poderia ser executado. Eu acho que é interessante marcarmos uma reunião, não sei se essa reunião já foi realizada ou não, entendo a indignação dos moradores do bairro, tendo em vista que o que foi falado aqui não houve uma reunião com a comunidade para que fosse apresentado esse tipo de projeto, mas entendo também que com esse projeto podem ser geradas essas melhorias que os moradores trouxeram aqui para casa de não terem sido realizadas antes. Então, caso seja de interesse, né, eu vou, após acabar a sessão, vou marcar uma reunião com o responsável pela Secretaria de Obras, para que ele apresente o projeto, junto com aqueles engenheiros que foram os responsáveis pela execução do seu projeto, para que a gente entenda de fato o que vai ser feito lá e com isso a gente consiga trazer as melhorias solicitadas para aquela localidade. Falar que não vai acontecer, eu acho que a gente estaria incorrendo num erro aqui nessa casa. Né? Eu entendo o momento político, eu entendo as bandeiras levantadas, mas de fato é algo que já se startou. Né? Já existe uma rúbrica orçamentária para aquilo que aconteça, já existe uma licitação, já existe uma empresa vencedora, provavelmente já existe uma ordem de início dessa obra. Né? Então, acho que de fato a gente tem que se debruçar naquilo que a gente pode fazer no momento. Então fica aqui. Depois, se alguém quiser, eu passo meu telefone, vocês podem criar um grupo no WhatsApp, para que a gente possa realmente buscar as pessoas responsáveis, né, na ponta, os engenheiros e aqueles que vão acompanhar a obra, para que a gente realmente, de fato, entenda e não prejudique, né, o bairro, não acabe com essas minas d'água, que a coisa possa ser feita de uma maneira que atenda a todos. Né? Então, seria isso que eu tinha a dizer no dia de hoje, senhor presidente. Fernando, ainda com a palavra. Depois, vereador Leonardo. Agora, o meu boa tarde a todos, mais uma vez. Ficou mais fácil para a gente, vou dizer a todos vocês do bairro Gaudência. Porque a gente aqui pode não parecer, não, mas a gente tem leis municipais. E essas leis municipais, elas são muito claras, muito claras. Então, se todo esse projeto, porque nós tivemos uma reunião ontem, né, a nossa pesquisa começou a partir de ontem, um feriado,
E aí a gente foi a fundo e primeiro a gente foi buscar as leis, que eu acho que rege. E também acho que o nosso chefe do executivo faz questão de usar do momento político para querer dizer que está fazendo casas sobrepondo as leis. Então, na lei orgânica do município de Mendes, no artigo 139, ao planejamento urbanístico aplica-se, entre outras, as seguintes diretrizes. Vou falar o que nos interessa. Proteção ao meio ambiente. Isso é o parágrafo 5º. E a linha preservação ambiental. Então, se houve uma licitação, foi fraudulenta. Se houve alguma ocupação de espaço no município, que a lei também aqui reza, e aí é uma discussão que nós vamos colocar juntamente com o nosso corpo jurídico, com vocês, tá? Para dar todo o auxílio jurídico a vocês. Se é o que a nossa lei reza, é ela que nós temos que seguir. Não é se fazer um edital, não é se convocar, porque aqui também diz controle do processo de urbanização com visita à manutenção do equilíbrio entre a população urbana e a preservação do equilíbrio ambiental. Então, como que vai entrando no bairro de vocês, querendo fazer um projeto de 11 casas populares, sem um estudo, porque eu tive com vocês lá, vocês falaram isso comigo, sem um estudo da fossa séptica. E aí? Vamos derrubar lá 3, 4 minas d'água, que é o maior recurso natural que nós temos que preservar. Porque está acabando, gente. Está acabando. E é só você perguntar, quantas pessoas compram água aqui? Compra aquele galão de 20 litros. E nós fomos lá, eu, Daniel e Edilene, e vimos lá. Água de qualidade com fartura. E aí, a única coisa que a gente pediu, presidente, é que eles se organizem em associação, e parabéns, Wangler, por tudo que você colocou hoje aqui, e vai ter total apoio nosso, meu, do vereador Daniel e da vereadora Edilene, não posso dizer pelos outros, mas que a gente vai ter todo o apoio da questão jurídica, de um engenheiro ambiental, que vão disponibilizar o seu trabalho à associação de moradores. É um trabalho voluntário, eu já estou franqueando isso a vocês, vai ser um trabalho voluntário que vai poder atender vocês. Então, um mau estudo está acontecendo no seguinte, eu ainda vou falar para os nobres vereadores aqui. É pegar uma população que vive há 20, 30 anos em Mosque e você tirar ela, porque houve uma catástrofe natural, você tirar ela de Mosque e colocar na Gaudênsia. Ninguém pensa na mobilidade dessas pessoas, não? Que eles vivem lá, eu conversei, eu tenho um amigo que inclusive trabalhou anos na prefeitura, ele é morador lá há 30 anos. Será que o interesse público sobre o interesse privado, a gente não teria nenhuma área lá que o município poderia realmente adquirir e colocar esses moradores lá e dar mais viabilidade para eles continuarem? Então, eu entendi muito bem, Van, que você não está de maneira nenhuma não querendo os moradores lá, pelo contrário, eu entendi que você quer preservar uma área, e vou deixar aqui uma ideia. Quem sabe para 2025 a gente não criar lá o Parque das Águas Naturais. Quem já foi a Poços de Caldo, Água de Lindóia, viu? É um jardim bonito, com uma fonte de água de qualidade, mineral, e vai gente do Brasil inteiro. Quem sabe a gente não consegue isso, né? Abençoado lá pela Igreja de São Jorge. Então eu agradeço, era isso hoje que eu tinha para falar. Estou à disposição de vocês, como nos colocamos ontem, eu, o vereador Daniel e o vereador Edilene, desculpe estar falando por vocês, mas porque nós fomos ontem junto lá, e agradeço muito a confiança de vocês aí a todos os moradores. Obrigado, uma boa tarde, era isso que eu tinha para falar. Vereador Leonardo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelo sistema de áudio e vídeo. Gostaria de falar para o senhor Wangler que você pode contar comigo e com os demais vereadores também, para a gente poder estar encaminhando o projeto de lei que foi destinado única e exclusivamente à Klabin, e eu vou estar encaminhando para vocês esse projeto, porque
foi específico para aquela localidade. Se houve algum outro evento de alguma outra coisa que está sendo feita na cidade, não foi passado por essa casa. E eu vou estar encaminhando para vocês o projeto, para vocês poderem tomarem ciência do que foi desapropriado, qual era a finalidade, e não tem nada a ver com o que está sendo feito lá hoje. Então, se vocês também quiserem se aproximar tanto do vereador Enéas, quanto do vereador aqui que vos fala, e os demais também aqui presentes, a gente vai tentar achar uma solução que a gente possa também conversar com os demais vereadores aqui também, para a gente poder tentar chegar no entendimento, haja visto que não vai ser briga política, não vai ser nenhuma fala de alguma coisa que foi dito erroneamente ou acertadamente, através de um projeto que eu volto a dizer que foi específico para aquela área, que vai atrapalhar o convívio. Eu passo lá, eu também fui com o vereador Tiago lá hoje, eu sempre passo pelaquela localidade, no bairro de Santa Rosa, no Grotão, diariamente, e aí, entendendo agora os anseios de vocês lá em relação ao esgoto, em relação à parte que precisa ser olhada com um olhar diferenciado lá, a gente vai passar agora a dar uma atenção melhor para os moradores daquela localidade. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha para falar. Vereador Eduardo, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Confesso que não tinha conhecimento dessa obra. Eu dei uma olhada enquanto se falava aqui, e de fato o projeto que foi aprovado aqui, ele é específico para dentro do complexo Klabin. Então acho que isso é uma confusão que foi feita, mas já esclarecida. Mas de fato existe um problema a ser resolvido, resolvido da melhor forma possível. Então eu me solidarizo com vocês e apoio a ideia do vereador Enéas de fazermos uma reunião e tentar entender primeiro o que esse projeto é. Como que esse projeto está e o que ele prevê ou o que ele não prevê, o dano que ele pode causar ou não. Mas eu acho que seria interessante a gente ter, de fato, como está escrito isso. E a gente ir negociando e tentar resolver essa situação da melhor forma possível. E desde já também fico aí à disposição para qualquer situação e aguardando essa data dessa reunião, senhor vereador. Obrigado, Fone. Vereador Tiago, com a palavra. Boa tarde mais uma vez, presidente, vereadores e ao povo que nos assiste na rede social e no plenário. O presidente também só, primeiramente, parabenizar o morador do bairro da Gaudêncio Branco, que hoje fez uma explanação bacana na tribuna e trouxe algumas situações para a gente que, como alguns vereadores, também fui pego surpresa. Vrang, não sei o que passaram para você, da forma que passaram para você, mas algumas coisas que você falou, como foi o projeto passado por essa casa, vou reafirmar que pelo vereador Léo, vereador Patrícia, vereador Eduardo, que esse projeto que passou pela casa foi especificamente dentro da Klabin, com verbas federais. Mas, como bem disse o vereador Enéas, como você mesmo trouxe para a gente hoje, está acontecendo alguma movimentação no bairro da Gaudêncio. Então, me coloco à disposição também, junto com demais amigos vereadores, também para ajudar. Pelo que você falou, já procuraram vocês ao executivo, já atendeu, então vocês já devem ter alguma resposta dele também, se vai ser feito ou não vai ser feito. É bom a gente deixar bem claro e deixar o nosso apoio a vocês, a todos os moradores da Gaudêncio, mas que existem atribuições nossas e atribuições do executivo. Coisas que a gente pode fazer e levar vocês, e coisas que compete a ele fazer ou não. Mas nós estamos nessa briga junto, como você mesmo falou. Existe um projeto no campo da Gaudêncio, qual tem o nosso apoio. Estou frequentemente na Gaudêncio, não de hoje, piso lá frequentemente, não somente hoje, que estive lá com o vereador Léo. Muito tempo, você mesmo, os moradores todos me conhecem, como você mesmo disse, da época do vereador Mizinho, ao qual eu tive a oportunidade de trabalhar, e hoje muito me entristece de ver como que um dia já foi a Gaudêncio, com uma quadra de areia, a horta comunitária, o coreto, enfim, várias coisas bacanas, e hoje
infelizmente largada e abandonada. Então, coloco meu gabinete e me coloco à sua disposição também para estar ajudando. Meu WhatsApp, depois quiser passar, depois da sessão, pegar um WhatsApp. Se quiser fazer alguma reivindicação pelo bairro através do nosso gabinete, estou à sua disposição também. E, presidente, no dia de hoje eu gostaria de solicitar uma moção de aplausos ao pastor Emerson José Crispim, da Igreja Metodista de Mórcega. Pastor Emerson, através do Dia do Legado, é uma ação da Igreja Metodista, eles tiveram a iniciativa da revitalização da quadra de Mórcega. Então, achei uma ação bacana do pastor juntamente com a igreja e gostaria de solicitar essa moção de aplausos. Obrigado, presidente. Pois não, vereador Tiago, coloco em discussão a moção de aplauso do vereador Tiago para o senhor Emerson José Crispim, da Igreja Metodista em Mórcega. Votação. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enéas. Favorável. Vereadora Edilene. Favorável. Vereadora Carla Patrícia. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Aprovado a moção de aplauso para o senhor Hermes José Crispim, da Igreja Metodista em Mórcega. Só vereador Daniel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Todos que nos assistem do sistema de áudio e vídeo aqui no plenário, funcionário da casa, meu boa noite. Meu amigo Wangler, você está de parabéns, né? Se todas as comunidades fizessem o que vocês estão fazendo hoje, nossa cidade poderia estar melhor, né? Porque a maioria das pessoas ficam com medo de vir aqui trazer os problemas, porque a casa daqui é de vocês, vocês que pagam o nosso salário, então vocês têm direito de ser atendidos. E ontem, em visita na Gaudência, eu estive na casa de várias pessoas. Tem casa que nasce água, atrás da casa está correndo água. O poço está vazando água por cima ali. A mina d'água é muita água ali. E fora isso, tem a mata, tem muitas árvores. E tem muitos lugares para construir casa, né? Eu acho que a gente vai fazer uma audiência pública, chamar o pessoal, todo mundo, ver o que se pode fazer. Não é que a gente não queira que os moradores te mostrem que tem sua casa, né? Tem muito terreno vago aí, a prefeitura tem que repensar, porque como você vai aterrar ali onde tem as minas? Eu estive conversando, acho que não teve engenheiro nenhum lá, eles fizeram um mapeamento pelo drone lá para fazer esse loteamento. Primeiro teria que chegar a conversar com a população, tem moradores de mais de 60 anos que moram ali, não foi ouvido. Então, o prefeito, ele é o mandatário da cidade, né? Mas tem a população, é que paga nosso salário, tem que ser ouvida, né? Como o pessoal de Mostra, conversando com alguns moradores também, falou que não achou muito bom o lugar lá, que na primeira reunião já teve um probleminha, moradores falando que tinha que acabar com a garagem. É problema, vocês sabem, tirar um pessoal de uma comunidade e levar para outra é bem complicado. E tem muitas áreas aí, só procurar, né, que é da prefeitura, poderia fazer essas casas aí. Mas vocês, moradores da Gaudências, vocês estão certos, tem que procurar o direito de vocês, vamos brigar para ver o que se pode ser feito, né? Nós estamos aqui, acho que todos os vereadores hoje estão aqui para atender vocês. Que marques outras que vêm aqui falar na tribuna, nós estamos aqui para ouvir vocês e estar lá de vocês também. E, senhor presidente, eu queria fazer uma indicação que se faça uma limpeza na rua Baluarte e Martins Costa. Fazer limpeza e fazer um tapa-buraco, está muito ruim a rua lá. Tá? Hoje é só isso. Boa noite, obrigado a todos aí. Pois não, vereador. Só para nós finalizarmos, quero agradecer às vossas excelências, público aqui presente, todos aqueles que nos assistem pela rede social. Fico assim muito feliz, Wangler, juntamente com todos vocês que vieram a essa casa. Conheço o Mauro, de vez em quando a gente está se falando. Acho que a importância realmente de vocês estarem aqui. Tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que a gente sabe, mas tem coisas que a gente pode ajudar. Eu acho que essa casa, os demais vereadores, a gente soma força. Vocês já ouviram aquele ditado que um bom papo ninguém escapa, mas a gente precisa dialogar.
Eu entendo que essa casa aqui é uma casa de diálogo. Quantas coisas que nós aprovamos, que nós conseguimos alcançar nesta casa, foi realmente através de diálogo. E eu, na política, tenho aprendido isto, da importância de nós conversarmos. Tem a guerra política, tem a briga política, tem o embate político, mas existe o diálogo que realmente vai favorecer realmente os interesses da sociedade e da população. Então foi muito bom vocês terem vindo aqui, realmente colocar a necessidade dessa importância ao qual vocês realmente estão reivindicando. Eu já conversei algumas vezes com o Mauro, mas agora a gente precisa o quê? Reunir, como o vereador Enéas colocou, a gente precisa conversar. Nada ainda está realmente perdido. Então, que Deus abençoe a todos vocês, volte sempre, e não havendo mais nada a ser tratado, encerra os trabalhos e marca a próxima sessão para o dia 7/5/2024. Deus nos abençoe.